irmãos, quem não conhece essa mensagem, né? A qual o Senhor Jesus, né, foi conduzido ao deserto e ali jejuou 40 dias e 40 noites. Amém? E foi ali tentado pelo inimigo, irmãos. E sabemos que a intenção, né, de Satanás na tentação era levar Cristo a pecar, né? Frustrando assim os planos de Deus. Olha Deus, para a redenção do homem, né? Querendo ali desqualificar. Mais para cá, varão? Os irmãos estão me enxergando aqui? Amém. É bom que eu vejo quem está cochilando. Amém, meus irmãos? A intenção ali de Satanás era levar Cristo a pecar, né? Querendo frustrar ali os planos de Deus em relação à redenção do homem, né? Querendo desqualificar o Senhor Jesus como nosso Salvador. E o propósito divino de Deus ali, irmãos, era mostrar que realmente o Filho de Deus era Salvador digno, sem pecado, irmãos. E realmente Cristo foi tentado, né? A gente vê na palavra do Senhor e é igualmente claro, irmãos, que Ele era e permaneceu sem pecado. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes as pessoas não dão crédito à palavra do Senhor, não dão crédito ao Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a gente fala de Cristo e as pessoas, mas era um homem comum, né? Provavelmente ele pecou, mas a Bíblia é clara, irmãos. E nós acreditamos na palavra, né? É nosso manual de fé, que ele era 100% homem e era 100% Deus. E como homem ele sofreu todas as tentações, mas ele permaneceu sem pecado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, leia comigo 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21, amém? Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. E ele sem pecado, irmãos, Cordeiro Santo se fez pecado por nós, né? Para que nós fossem justificados por Cristo, como a gente foi ministrado na primeira semana aqui, né, da igreja. Ele sim, irmãos, permaneceu puro, né, sem pecado, meus irmãos. Glória a Deus. E por isso ele foi digno, né, de ser o nosso Redentor, o Cordeiro Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, Cordeiro Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus. E a palavra no versículo 3, do capítulo 4 de Mateus, fala ali que Jesus foi batizado por João Batista. Glória a Jesus. Que ele chega ali, glória a Deus, onde João Batista batizava. E ele ali foi batizado por João Batista. João Batista ali não achou digno, né, de ser batizado por Cristo, mas Cristo ali insiste com ele e fala que era necessário cumprir ali todo, né, o querer e a vontade do Pai. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o inimigo chegou para ele aqui, glória a Deus, no capítulo 3 de Mateus 4, versículo 3, amém? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a ousadia do inimigo aqui, meus irmãos. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Glória a Deus. Como se queria colocar dúvida no coração de Jesus, se realmente ele era o filho ou não, né, de Deus. E você vê, irmãos, que aqui, como eu estava falando aqui, após o batismo, né, ecoa uma voz do céu, do nosso Deus.
que fala, esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo, né? Algumas traduções dizem, ao qual eu tenho prazer. Deus tinha acabado de mostrar ali, de confirmar para Cristo. Se de repente, irmãos, tivesse, eu não sei se de repente tivesse alguma dúvida no coração de Cristo, se realmente ele realmente era filho ou não de Deus, ali, irmãos, foi confirmado. Glória a Deus. E o inimigo, após Jesus Cristo ser conduzido ao deserto, ele traz isso para Cristo. Se realmente és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Glória a Deus. E é mesmo assim, meus irmãos. Quantas das vezes em nossas vidas, o inimigo tem usado pessoas, mediante a situação, mediante, de repente, uma aprovação que você tem passado, e tem perguntado para você, se você realmente é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você realmente é filho de Deus, por que acontece isso na sua família? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus, ele responde, irmãos. E Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, Jesus Cristo citando ali Deuteronômio 8:3, amém? Vamos acompanhar, meus irmãos. Glória a Deus. Vou ler aqui no capítulo 8, versículo 1 em diante, amém? Deuteronômio 8 até o 3, amém? Do 1 até o 3. Aqui na minha Bíblia aqui está escrito assim, como tema dessa passagem, mandamento de recordar os atos passados de Deus, amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Glória a Deus. O mandamento que o Senhor deu ali, ao povo de Israel. Para ele não esquecer que Deus, tinha guardado eles lá no passado. E todo momento ali no deserto Deus guiou, que Deus não ia mudar. E quando eles recebessem ali a terra prometida, ele não esquecesse de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E é mesmo assim, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos nessa situação, glória a Jesus. O Senhor Jesus tem nos cuidado. Em todos os momentos Deus tem ali abençoado e muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Glória a Deus. Esquecemos, e muitas das vezes até murmuramos, fala, Senhor, por que passando por isso, Pai, de novo? Glória a Jesus. Mas o Senhor, nessa manhã, irmãos, Ele traz isso para os nossos corações. A gente não esquecer que o Deus não muda, irmão. Deus é imutável, Ele não muda. Da mesma maneira, irmãos, que Ele era lá no passado, Ele é hoje também. Da mesma maneira que Ele cuidou de você lá atrás, é Ele que cuida também, meus irmãos. E muitas das vezes Deus permite acontecer algo nas nossas vidas para ver o que está dentro dos nossos corações. Se realmente nós estamos na presença dEle, por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode nos oferecer. E infelizmente, irmãos, quantas pessoas hoje estão na presença do Senhor, não porque Ele fez lá na cruz, no Calvário, não porque Ele representa como um Salvador, mas por aquilo que Ele pode oferecer. E essas pessoas, irmãos, num momento de provação, muitas das vezes não resiste, não aguenta. Porque o coração dela não está firmado
em Cristo verdadeiramente, mas naquilo que Cristo pode nos oferecer. Infelizmente, irmãos, são tantas ministrações mostrando isso, sabe? Pregando dessa maneira, pessoas pregando, como que se você aceitasse Jesus, você não ia passar mais por provações, não ia ter mais problemas. Mas a palavra de Deus diz, né, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. E a gente não deve esquecer, irmão, sermos ingratos muitas das vezes, esquecer daquilo que Deus fez no passado. Sabe, meus irmãos, você olhar lá para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes você achou que era o fim ali e do nada veio a solução da parte de Deus? E será que Ele mudou, meus irmãos? Ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Nós que muitas das vezes mudamos e esquecemos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, meus irmãos. Da mesma maneira que o Senhor deu esse mandamento ali para o povo, né, esse alerta, Ele está dando para nós também. Glória a Jesus. E fez o povo ali entender, quis passar da mesma maneira que Cristo, sabe, citou a palavra do Senhor para o inimigo. E não só de vão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. É confiar no Senhor. Saber que a palavra dele, irmãos, é viva e eficaz. Que a palavra dele, irmãos, é maior do que qualquer problema. E a solução sempre vem da parte dele, irmãos. É confiar e acreditar, irmãos. Quando nós entregamos o nosso caminho nas mãos do Senhor, a gente descansa. A gente fica em paz. Porque sabemos que sempre a providência vem dele, irmãos. E infelizmente a gente vive, sabe, num tempo em que tudo a gente quer para hoje, quer para agora, quer para amanhã. E muitas das vezes, irmãos, da mesma maneira que o inimigo usou, sabe, o inimigo foi usado para querer tirar Jesus Cristo ali do propósito de Deus, muitas vezes ele usa pessoas também para te tirar do caminho do Senhor. Querendo apontar, colocar o dedo na sua cara. E falar, olha, cadê o seu Deus que você tanto prega? Cadê o seu Deus que tanto você confia? Você passando por essa situação. Você está doente, está passando por isso, está passando por essa necessidade. Querendo colocar dúvida no teu coração. Se realmente você é ou não é filho de Deus. Irmãos, se você tiver dúvida nesta manhã, que essa dúvida possa sair em nome de Jesus. E crer, irmãos, que você realmente é filho de Deus. Deus tem promessa na tua vida. Deus te escolheu para você estar aqui, irmão, independente da situação que você está passando hoje. Creia. Glória a Jesus, creia. Né? Coloca isso no seu coração, que nem só de pão viverá o homem. Deus não deixa faltar nada, meus irmãos. A providência sempre vem dele. Sempre vem dele. Eu conheço um pouquinho aqui de cada vida que tem aqui, e eu sei quantos testemunhos tremendos, né? Quanto você às vezes pensou, oh meu Deus, né? Agora, como que vai ser, meu Pai? Não há mais solução, não há mais saída. Mas o Senhor Jesus sempre vem com a providência. E não é diferente, meus irmãos. Creia. Creia. Sabe, descansa no Senhor. Temos que fazer a nossa parte, nós temos. Né? Mas creia. Descansa. Não se apavora não, meus irmãos. Sabe? E eu creio que esses hoje que estão apontando o dedo na sua cara e falando, cadê teu Deus? Vai ver Deus bradar na sua vida, irmãos. E vai entender, né, que tudo era um plano maior na sua vida. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através, amém, meus irmãos, das nossas vidas. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que o inimigo não ficou por isso mesmo, né? O inimigo, da mesma maneira que foi com Cristo, né? Ele é conosco também, ele não desiste, ele fica todo momento ali nos tentando, nos querendo tirar da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que, no versículo 5, amém? Mateus 4. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aqui Satanás, irmãos, como Jesus também, ele citou a palavra de Deus. Citou ali Salmo 91, amém? Mas, vamos ler Salmo 91, amém? Versículo 11. Os irmãos entenderem. Salmo 91. (11 e 12), amém? Ó, vou ler aqui o que o inimigo falou, amém? Ele citou o Salmo 91. Aqui. Então o diabo levou a cidade do santo e colocou sobre o pináculo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Amém? O irmão, lê aí o Salmo 91, o 11 e o 12. Lê aí, alguns dos irmãos. 11 e 12. Isso. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tá igual, irmãos? Tá a mesma coisa que o inimigo? Não, tá igual aqui? Tá faltando alguma coisa? Tá igualzinho? Lê de novo? Lê de novo. 11 e o 12. 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém. Você viu como está diferente do que o inimigo diz para Jesus? Você viu que ele aqui, ele tira uma parte, a parte B do versículo 11? Por quê, meus irmãos? Olha aqui. Ele diz aqui para Cristo, né? Aos teus anjos ordenará teu respeito. Por a parte B, e já parte para o capítulo 12. E eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Mas a palavra de Deus aqui, irmãos, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Porque, irmãos, ele citou, né, a palavra do Senhor aqui em Salmo 91. Mas não foi exata aqui, irmãos. Ele omitiu a frase que não encaixava ali nos propósitos do inimigo. E é mesmo assim, meus irmãos. Quantas vezes o inimigo tem invertido a palavra do Senhor, tem distorcido para nos enganar. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz não para você, sabe, que dá-se entender aqui que você pode a qualquer momento tentar Deus. Né? Ah, sou servo de Deus aqui, então vou pular aqui, Deus vai me guardar. Ah, eu sou servo de Deus, poxa, essa dívida aqui, eu não posso fazer essa dívida, não, mas Deus vai me guardar, vou fazer. Você sabe que muitas das vezes seu pagamento não dá. Ah, vou comprar isso, não. Sabe, irmãos, vou tomar essa decisão. Deus, você sabe que não é o momento agora. E você sabe que é nítido que não vai dar certo. É nítido, e se a gente tomar essa decisão agora, a gente vai quebrar a cara. Deus fala aqui, irmãos, se você cair numa situação difícil, Ele vai te guardar. É isso que o Salmo te fala aqui, para que te guarde em todos os teus caminhos. Não é você, sabe, tentar Deus. Sabe, ficar tentando Deus, porque eu sou servo de Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sendo que você é nítido, irmãos. Não precisa, sabe, nem orar muitas das vezes para tomar decisões que está claro que não vai dar certo. Que dá claro que está errado, que não vai dar. E muitas das vezes, irmãos, nós, sabe, pecamos, nós quebramos a cara por não conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. O que quer dizer a palavra do Senhor? Tomamos decisões precipitadas. Sabe, agimos por impulso muitas das vezes e não consultamos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tentando Deus,
Ah, mas e Deus é meu pai, então ele vai me livrar e eu vou pular, vou fazer isso. E muitas das vezes quebra a cara, e muitas das vezes quer indagar Deus. Ah, Deus, por que você não me livrou? E Deus está falando nessa manhã, por que você não buscou? Porque você me tentou, irmãos. Glória a Deus. E é assim que Jesus Cristo, ele repreende o inimigo aqui, irmãos. E respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, amém? Jesus responde aqui, irmão, dizendo que ele não fará o que os israelitas fizeram lá no deserto. Isto é, irmãos, não exigir que Deus faça um milagre para provar que, de fato, ele nos ama. E muitas vezes, irmãos, a gente fica colocando Deus contra a parede. Ah, Senhor, você vai fazer isso, sabe, se você não fizer, o Senhor não é na minha vida. Ah, Deus, se o Senhor é na minha vida, faça isso. Querendo dar ordens para o Senhor. Como que se Deus fosse o servo e nós somos o Senhor. E tudo, irmãos, é não querer ir na vontade de Deus. Ficar tentando Deus. E quantas ministrações, quantas pessoas ensinando você a colocar Deus contra a parede. Ensinando você a exigir da parte de Deus. Irmãos, o mais interessado em te abençoar é o próprio Deus. Aleluia. Deus, irmãos. Deus quer te abençoar. Mas como nós falamos na última tentação, Deus quer ver, muitas das vezes, o que está dentro do teu coração. Êxodo 17, 7. Aqui, ó. Ele chamou o nome daquele lugar Massá, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentava o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Glória a Deus. Ó, vou ler aqui o 4 em diante. Ó. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel, leva contigo em mão a vara, como que feristes o rio, e vai. E eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões, e chamou o nome daquele lugar em Massá, de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Glória a Deus. E é mesmo assim, meus irmãos. No momento de provação, muitas vezes nós indagamos, poxa, o Senhor é meu Deus ou não? Será que o Senhor está nesse negócio ou não? E esquecemos, irmãos, do que Deus já fez, como já foi falado aqui. E se você ler aqui, irmãos, porque aqui faltou água, o povo teve sede, e ficaram ali indagando, o Senhor, mas Deus já tinha dado o livramento lá atrás. Você vê alguns versículos atrás aqui, Deus já tinha transformado as águas amargas em água doce, em mar. O povo teve fome ali, Deus mandou maná do céu, e o povo esqueceu. E ficaram ali tentando Deus, esquecendo que Deus já tinha feito. Ficaram tentando ao Senhor. Ali um dizendo para o outro ali, Deus está no nosso meio ou não? A todo momento, porque Deus me tirou lá do Egito. Não estava melhor lá no Egito? Lá não faltava comida, não faltava alho, cebola, melão, o povo reclamando. E muitas das vezes o povo parece que acostuma. Fica acostumado ali, sabe, a migalhas. E Deus te livrou lá do passado, te limpou, te trouxe para a presença dele, te fez uma nova criatura.
E muitas das vezes, irmãos, no momento da adversidade, nós pensamos, lembramos lá do Egito. Ah, mas lá no passado era melhor. Antes de servir a Deus, não faltava isso, não faltava aquilo. Onde está o meu e o seu coração, meus irmãos? E quantos servos do Senhor têm saído da presença dele por falta do Egito? Lembrando, irmãos, era escravo. Era escravo, era mandado ali por Satanás. Fazia tudo aqui ali para comer, os egípcios tinham que dar. Para beber tinha que dar. Tinha o horário certo de sair, hora certa de trabalhar. Deus te fez livre. Nós somos livres na presença do Senhor. Nós temos a liberdade de dizer sim ou não, de fazer a vontade de Deus e não também. Somos livres. Deus, irmãos, não nos coloca assim, não nos impõe, aí você tem que fazer isso. Não, Deus te dá essa liberdade. Nós como cristãos, nós temos essa liberdade de dizer não para o pecado. Esses dias me perguntaram se eu bebia ou não. Eu falei que não bebia. E ali... Ah, por que, Senhor? Eu falei, não, porque eu sou cristão. Ah, mas cristão não pode beber? Eu falei, não, se quiser, pode. Eu não bebo. Eu tenho essa liberdade. Você pergunta, irmãos, muitas das vezes as pessoas que apontam para o cristão e falam, olha, você é um prisioneiro. Você não pode beber, você não pode fumar. Aí pergunta para ele, eu sou prisioneiro, você bebe? Eu bebo, eu fumo. Você fuma mesmo? Sabe que faz mal? Sei. Para de fumar. Não consigo. Você bebe? Bebo. Para de beber então. Não consigo. Quem que é prisioneiro, irmãos? Você que sabe que faz mal, sabe que não é bom para o seu corpo, para a sua vida, e diz não? E aquele que se acha livre, que pode beber tudo, mas sabe que vai fazer mal? E não tem como sair. Só Cristo, irmãos. Só Cristo nos dá essa liberdade. E ser servo do Senhor, irmãos, é ser livre. Sabe? É ser livre. Muitas das vezes, eu lembro que quando criança, às vezes eu pensava assim, parava assim, lembrava do povo assim no mundo, dançando, bebendo, dando risada. E eu ficava aquilo na minha cabeça. Eu falava, poxa, por que, né? O pessoal do mundo é tão alegre, por que eu vou ser cristão? Eu ficava nessa dúvida. Hoje eu entendo, irmãos. Nós temos essa liberdade. Sabe, não é esconder do pastor, esconder do irmão, não. Nós somos livres, irmãos. Às vezes, sabe, esconder do pastor, não, para quê? Quem que vai dar salvação? Não é irmão, não é pastor, é Cristo. Dele nós não escondemos nada e Ele nos dá essa liberdade, mas também nos dá essa força e essa consciência que nós não precisamos mais do Egito. Não precisamos mais das coisas do mundo, irmãos. Nós precisamos de Cristo e Cristo nos dá essa liberdade de dizer não. Sabe, dizer não para o erro. Você jovem, você tem essa liberdade. Amém? Essa liberdade de mostrar para o mundo que você é livre. Não deixa o inimigo colocar, um coleguinha da escola, colocar o dedo na sua cara e falar, você não pode fazer isso. Não, eu posso. Eu posso fazer, eu não faço porque eu não quero. Eu tenho essa liberdade. Sabe? E não sentir saudade, meus irmãos. Jamais sentir saudade lá do mundo. Olha o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário para você. Para que hoje você tivesse essa liberdade de dizer não ao pecado. Glória a Deus. E não ficar tentando Deus, meus irmãos, como Jesus Cristo aqui nos fala. Amém? Através da palavra dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que a gente venha ter em mente. Glória a Jesus. De não ficar tentando ao Senhor. Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Deus acrescenta a nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tudo é no tempo e na vontade de Deus. Glória a Jesus. E a gente, irmãos, conhecer as Escrituras. Sabe? Saber que o que está vindo muitas vezes é da parte de Deus ou não. Esses dias, até semana, até mandei um vídeo para o irmão. Que, infelizmente, irmãos, é tanto teoria da prosperidade, teoria daqui, teoria daquilo.
que às vezes não está dentro da palavra do Senhor. Um evangelho falso e promete mundos e fundos. Você vê aí, a pessoa entra nas igrejas aí muitas das vezes é enganado, né, pela mensagem que é ministrada lá. E aí sai, muitas das vezes quer processar, mas não vigiou, irmãos. Não conheceu a palavra do Senhor. Viu se realmente que aquilo que estava sendo falado era de Deus ou não. Por isso a importância, irmãos, da gente meditar na palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, irmãos, para que ninguém nos engane. O inimigo quis, né, ali distorcer a palavra, mas logo com quem? Com Cristo. Caiu do cavalo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que nós venha ter esse compromisso, né, de sempre, irmãos, qualquer decisão que a gente for tomar, vamos procurar nas Escrituras. Vamos orar ao Senhor, né? Ver se realmente é a vontade e o querer do Senhor. Porque, irmãos, Deus quer nos abençoar. Igual eu falei, irmãos, o mais interessado em nos abençoar é Deus. Porque é testemunho. Quando você é abençoado, quando as pessoas começam, principalmente os ímpios, ver Deus trabalhar na sua vida, é um testemunho. Você é um testemunho vivo. Glória a Deus. São almas que vão te olhar e falar, olha, realmente vale a pena servir ao Senhor. Olha como Deus transformou a vida, mas não, irmão, ficar tentando Deus. Sabe? E mostrar para o inimigo que você realmente é servo dele, que você confia nele. Que tudo é no querer e na vontade dele. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Versículo 3, amém? 8. Mateus 4, versículo 8. Glória a Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostastes, me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Glória a Deus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Só a Ele dará culto. Glória a Jesus. E é mesmo assim, meus irmãos. Quantas das vezes, da mesma maneira que foi com Cristo ali, glória a Deus. O inimigo querendo colocar essa ganância no coração de Cristo. Sabe, olha, tá vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar, se você me prostrar e me adorar. Querendo corromper o Senhor. Glória a Jesus. E é mesmo assim, meus irmãos. Quantas das vezes o inimigo tem colocado isso no seu coração? Como eu acabei de falar, muitas das vezes você olha lá para trás e fala, olha, fulano de tal que andava comigo é ímpia, não serve ao Senhor e tem isso, tem aquilo, e eu estou nessa situação. E o inimigo coloca no teu coração, então deixa de servir ao Senhor, né? Deixa de servir ao Senhor, porque, irmão, aparentemente é tão fácil. Olha para o mundão aí, é tanta maravilha, irmão, mas o preço? E o preço? E quantas vezes, irmãos, Deus tem nos dado? Tem dado saúde, tem nos dado condições para trabalhar, Deus tem nos abençoado. Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos ir além daquilo que Deus tem prometido para a gente. A gente deixa de fazer a vontade do Senhor, quer passar por cima de Deus, e muitas das vezes, quantos têm se afastado por promessa daquilo que o mundo tem a oferecer? Jesus Cristo já garantiu a vitória, meus irmãos. Deus já garantiu que você vai vencer. Que a vitória vem dele, mas é tudo no tempo e na hora do Senhor. Nós não devemos, irmãos, se corromper com este mundo. O inimigo mostra tanta beleza, mas e o final? E a salvação? Nós
Nós somos dignos, irmão, de receber e de comer o melhor dessa terra, sim. Mas tudo é conforme o querer e a vontade do Senhor. Como já falei aqui, irmãos, Deus quer ver o que está dentro do teu coração. A gente esperar, irmãos, o querer e a vontade do Senhor, o momento certo de Deus. Você acha que Jesus Cristo lá não estava com fome? Você acha que o inimigo, irmãos, que ele é tão sujo, porque ali aparentemente Jesus é homem, era homem ali, 100% homem, 100% Deus. E o inimigo quis pegar, irmãos, o momento mais difícil ali de Jesus Cristo. Jesus Cristo com fome, sol escaldante, aparentemente vulnerável, irmãos. E quantas das vezes, irmãos, é um cuidado tão grande que a gente tem que ter, porque o inimigo, ele usa, muitas das vezes para nos enganar, os momentos que nós estamos mais fragilizados. No momento de uma perca, no momento ali de uma decepção, quando nós estamos ali frágil, com o coração partido, magoado, aí que o inimigo vem com as tentações. O inimigo vem com as ofertas e coloca dúvida no meio e no seu coração. Guardar o coração, irmãos, a tua palavra eu escondi, Senhor, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, o inimigo ele não brinca. E ele sonda, ele vê o nosso caminhar, irmãos. E no momento de fragilidade, como ele tentou com Jesus, ele vai tentar conosco também. Olha, né? Parte para o meu lado, vem para o meu lado, porque eu vou te dar o melhor. Ah, não serve esse Jesus não. Aí começa a colocar na tua mente, no teu coração, começa a colocar comparações. Ah, fulano de tal é crente, olha a situação dele. Ah, fulano de tal não é, olha a situação. E coloca dúvida, meus irmãos. Coloca dúvida no seu coração. Querendo te tirar da presença do Senhor. E quantos, irmãos, ministros do Senhor, quantos levitas têm saído dos caminhos do Senhor? O Senhor Jesus abençoou. O Senhor Jesus, ele, sabe, abriu as portas. E no momento de auge ali, no momento, sabe, da bonança, quer mais, aí vem as ofertas de Satanás, sabe, olha, você já conquistou, mas se você fazer desse jeito mais fácil, sabe, olha o que eu posso te dar, olha o que eu posso te oferecer. E muitas das vezes tem saído da presença do Senhor, tem esquecido desse nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus fala ali, irmãos, ao Senhor Deus dará, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Glória a Deus. Aleluia. E ele cita aqui, irmãos, Deuteronômio 6,13, amém? Mostrar que ele será fiel a Deus. Como Messias não seguirá o desejo das pessoas, nem de Satanás, somente a vontade de Deus. Deus já te prometeu, meus irmãos. Deus já falou, você sabe disso. Que o melhor dele vem para a tua vida. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem que colocar isso no nosso coração. O melhor de Deus não é muitas das vezes o nosso melhor. Não aquilo que a gente quer, meus irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus quer ver o que está no seu coração. Quando Ele vê que a gente entendeu, sabe, os planos dEle, que tudo é no querer e na vontade dEle, Deus vem e nos abençoa. É tudo no querer e na vontade dEle, meus irmãos. Não ser precipitado, sabe, querer... Eu sei, irmãos, é bom ter uma vida boa. Lógico, graças a Deus, eu não reclamo da minha vida, Deus tem me abençoado muito. Mas eu tenho aprendido muito, irmãos, esperar no momento de Deus. Meus irmãos, sabe, para saber resistir às tentações do inimigo. Glória a Deus. Deus nos deu Jesus Cristo, a qual se fez homem, irmãos, e passou por todo esse processo. Passou por todas as tentações para hoje Ele nos entender. E ninguém melhor do que Ele, irmãos, para entender a minha e a sua situação. Aleluia.
Deus se compadece de nós, irmãos, dos nossos erros, dos nossos pecados, porque Ele passou. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas. E não adianta, irmãos, querer colocar Deus contra a parede, não adianta querer indagar Deus, cair, sabe, nas graças do mundo, cair nas chantagens do mundo, quando ele aponta no seu dedo, fica te comparando com um ou com o outro, fica olhando para você e fala assim, mas você é servo de Deus ou não? Confiar no Senhor, irmão. E o mais lindo de tudo, irmãos, é quando você lê aqui o versículo 11. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. E Jesus Cristo está voltando. Nós devemos, irmãos, permanecer firmes. Não simplesmente passar um mês, sabe, preciso ficar firme só para tomar Santa Ceia. Não, mas é para a volta de Cristo, irmãos. Devemos permanecer firmes, porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão bem claros, irmãos. Sabe, Jesus Cristo pode vir, como diz a palavra do Senhor, nas nuvens, recolher a sua igreja, mas Ele vem, irmãos, todos os dias para cada um. Jesus Cristo está vindo. E onde nós estamos? Como está nosso coração na presença do Senhor? Glória a Deus. Resistir ao diabo, irmãos, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Tiago 4:7, amém? Para finalizar. 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimos dobres, limpai o coração. Aflige-vos, lamentais e chorai. Converteis o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, meus irmãos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Resistir ao diabo, irmãos, e ele fugirá de vós. Jesus Cristo resistiu a essa tentação até o fim, né? E o inimigo foi embora, irmãos. Glória a Deus. Que a gente venha permanecer como Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Resistir ao diabo, irmãos, e ele fugirá de nós. Louvado seja Porque Deus. Jesus Cristo está voltando, amém? Você possa ficar com essa palavra, amém? E as palmas que louvem ao Senhor Jesus.